Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, A Chave do Negócio Imobiliário. Vamos falar mais uma vez da maior vitrine do mercado imobiliário da nossa região. Nós teremos um evento que vai acontecer no Via Vale Garden Shopping de 4 a 14 de setembro. É um feirão maravilhoso e nós vamos comentar aqui durante o nosso bate-papo mais sobre esse feirão. Estou recebendo aqui a Elaine Machado, que é correspondente bancária e corretora de imóveis, e o José Luiz Peixoto, que é consultor financeiro e imobiliário. Elaine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, nesse evento, participando junto com vocês. José Luiz, seja muito bem-vindo também. Obrigado, boa tarde também. Legal, os dois com muita experiência, né, para conversar com a gente, para que a gente possa entender mais um pouco do mercado imobiliário, principalmente falando, de dinheiro, falando de financiamento, né, que as pessoas ficam preocupadas, mas como que eu vou conseguir realizar o meu sonho da casa própria, né, qual é o melhor caminho, né? E é isso que a gente vai entender hoje aqui. Vamos começar com você, Elaine, falar um pouquinho da tua experiência, né, uma bagagem grande já nesse ramo, né? Sim, eu tenho 30 anos de experiência no mercado imobiliário e como correspondente bancária. Nesses 30 anos, centenas de famílias já conseguiram ter a sua casa própria através do nosso trabalho, né? Nós temos a população acha que devido à renda, tem que ter uma renda muito alta, tem que ganhar bem, mas não é somente isso, né? Aliás, não é isso que faz você conseguir a sua casa. Eu tenho muitas pessoas, graças a Deus, eu confio bastante no nosso trabalho, pessoas que ganham um salário mínimo e que conquistaram a sua casa. Então, tudo base de um planejamento. Então, a primeira coisa a ser feita é essa pessoa buscar essa ajuda, né, através de um correspondente da sua confiança, onde esse correspondente vai fazer uma entrevista com eles, né, para saber qual é o tipo de imóvel adequado que aquela pessoa pode conseguir. Então, isso ajuda muito. Eu vou pedir para você dar algumas dicas daqui a pouquinho, mas antes, você falou que tem 30 anos nesse mercado, né? E você ainda, de repente, alguma pessoa se torna amiga, né? Por tudo que você fez, né? Porque você ali praticamente desenha toda a estrutura que a pessoa vai ter que fazer durante vários anos na vida, né? Pagar, enfim, ajudar a escolher o imóvel correto, depende de cada família, né? Então, como é que é essa relação com essas pessoas? Olha, é surpreendente. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Principalmente para trabalhar com essas pessoas mais simples, né? Que buscam dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Então, elas não têm essa condição. Eu tenho muito cliente que chegava na hora, de última hora, falava, Dona Elaine, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Eu falava assim, você não vai desistir. Tem até um caso engraçado que a pessoa queria, porque queria desistir. Eu falei, não vai desistir. E ela falou, não, eu não vou querer. Quando saiu o contrato, eu fui até a Santa Casa, porque ela estava grávida, e tinha acabado de ter um filho. E eu cheguei lá com um contrato, junto com o gerente do banco, né, para ela assinar. E ela não acreditou que ela ia sair da maternidade para a sua casa. E hoje nós somos vizinhas. Olha, que bacana, é um dos casos, né? Esse é um dos casos, tem muitos. Né? Imagina. Há uma semana e meia, teve uma cliente que também foi visitar a nossa imobiliária, e ela queria apenas fazer a entrevista. Uma hora depois, ela saiu de lá com a proposta dela, né? E já aprovada no banco. E até agora ela fala assim, eu não acredito que eu comprei a minha casa. E foi muito rápido. Inclusive, ela indicou mais 2 pessoas para estar vindo. Que é importante cair na mão de pessoas certas, corretas, que entendem, né? Que têm essa experiência e sabem qual é o melhor caminho, né? E aí, José Luiz, tem história para contar para a gente também? Bastante. Esses casos de pessoas que acabam se tornando amigas e que criam um vínculo com a gente, acontece muito, né?
Eu diria até que a Elaine não tem só centenas, eu acho que já passa dos É. milhares, viu? Porque em um ano, numa tacada só, a gente assinou praticamente 150 contratos. Num Exato. dia só. Então, eu acho que é bem mais do que ela fala, ela é modesta. Ela falou dos 30 anos, né, que ela tem de carreira, e você tem uma carreira também bem consolidada, uma carreira de muitos anos na Caixa Econômica Federal, né? Isso, eu fui gerente da Caixa durante 20 anos. Desses 20 anos, 15 praticamente foram só na habitação, né? Eu costumo dizer que quem entra na habitação, na Caixa, se apaixona e não quer sair mais. Porque realmente eu acho que dentro da Caixa, por ser um banco público que mexe com uma população, né, mais precarizada às vezes, né, deixada de lado pelos outros bancos, a habitação é o lugar onde você está realizando o sonho da pessoa, né? Então sai todo aquele peso do banco, né? É aquela pessoa que está cobrando dinheiro. Não, você está vendo o sonho realizar. Então, nesses 15 anos, né, foram muitas histórias e muitos clientes, pessoas que se tornaram amigas e hoje frequentam minha casa, tudo. Foi só em Taubaté ou outras cidades Não, eu também? trabalhei em Taubaté, São José, Caçapava e Pindamonhangaba. Peguei em várias agências. Imagino não que só cada cidade 4. tem uma A cultura cada- diferente, sim, uma sim. maneira diferente, o público é diferente. Com certeza. O nível, né, socioeconômico, a questão também da abertura que a pessoa dá. Então, tem cidades que o público é mais fechado, não se aproxima tanto da gente. Em outras cidades, as cidades que geralmente são menores, o cliente acaba criando mesmo que um vínculo com a gente de amizade, e de chegar até... Eu tinha uma senhorinha que era cliente minha, que chegava no dia que ela ia receber o benefício dela, ela vinha e trazia um iogurte ou uma frutinha. Eu trouxe para você comer, porque eu vejo que você quase não sai da sua mesa por causa da quantidade de gente que você tem para atender. Então eu trouxe para você. Daí vinha e trazia. Era um barato, assim. Olha, bacana, porque você está vendo, né, essa proximidade e o feirão vai ser assim, viu, gente? Vai ter esse contato, né? Que eu acho que esse é um grande diferencial, né? Então anote aí na tua agenda de 4 a 14 de setembro no Via Vale Garden Shopping. Esse feirão será sensacional. Antes das dicas, né, que eu quero que vocês passem algumas informações importantes, já que a gente vai falar sobre financiamento, essas possibilidades, falar alguma coisa em relação ao teu trabalho, né, o seu dia a dia, como que funciona, como é que você... qual é a dinâmica do trabalho de uma corretora de imóveis, né? Como é que é o seu dia, você marca cliente, como é que é essa dinâmica? Ao contrário do que muito se pensa, né, que o corretor fica só atrás de uma mesa e vai lá e mostra o imóvel para você, não é bem assim que funciona, né? Então, é uma rotina bem puxada. Nós temos que ter muita disciplina para estar nessa carreira e amar o que faz, né? Como eu já falei antes. Então, precisa ter um agendamento, né? Começa pela captação do imóvel, fazer o agendamento, conversar com o cliente, ouvir dele as necessidades que ele procura dentro do imóvel, ouvir dele sobre a profissão, o local onde fica mais próximo, né, da onde ele trabalha, da escola dos filhos, e criar, primeiramente, essa relação com o cliente, né? Ver quais são os objetivos dele. Aí, depois que você faz esse mapeamento, aí sim começa o trabalho do corretor, dele buscar a solução. Nós estamos aqui para solucionar o seu problema. Então, nós não estamos aqui para vender, nós estamos aqui para te orientar, para fazer com que você conquiste a realização do seu sonho, que é ter a sua casa, né? Então, para isso, é um trabalho muito gigantesco. Eu tenho diversos clientes, então muitas vezes eu sento ali das 9 da manhã e muitas vezes eu saio de lá 9h30, 10 horas da noite. Aí é casa, Aí eu apartamento, atendo terreno, cliente, terreno, tudo. tem de tudo, né? Tem muita gente que acha assim, que não vai conseguir porque está com uma restrição. Aí, como eu também já falei, né? Nós temos ali loteamentos,
com entrada a partir de 6.800. Parcelinha de 880, se eu não me engano, né? De cabeça assim eu não vou me lembrar. Mas que cabe no bolso da pessoa e a pessoa, a partir dali, ela vai se organizando e assim que ela tiver com a renda organizada, com o nome organizado, aí nós temos parceria também com construtoras, né? E, como correspondente bancário, a gente ajuda aquele cliente a fazer o financiamento para construir a casa dele. Então, aquela entrada que ele não tinha antes, o nome limpo que ele não tinha antes, né? A renda para construir, tudo isso a gente acompanha. Então, eu costumo dizer que eu acompanho você a partir do momento que você entrou na imobiliária até o dia da entrega das chaves, porque eu vou acompanhar o seu passo a passo. Passo a passo, né? E até você chegar no seu objetivo. E é muito bom. Imagina, esse contato, né, com o público, você vê um sonho realizado, né? E aí entender o outro lado, né, o Zé Luiz? Principalmente você que trabalha nesse tempo todo na Caixa, né? Que tem todo tipo de público, principalmente o público que mais necessita e vai buscar os recursos na Caixa, né? É entender o outro lado, né? Empatia é extremamente importante, né? Quando você está lidando com essa questão da compra da casa própria, né? Ou a busca por construir, para quem já tem um terreno, por construir a casa, é muito importante porque você tem que realmente entender qual é a necessidade da pessoa, né? Muitas vezes, em alguns corretores vão lá só para vender o imóvel, né? Interessado em fazer a venda. Mas você tem que pensar o que vem depois, né? Na família que vai morar naquela casa, né? Se ela vai ter realmente condições de bancar aquele financiamento, vai por 25, 30 anos. E não adianta só você vender, fazer o financiamento e daqui a um ano, 2 anos, a pessoa está perdendo o imóvel por inadimplência. Então, quando você, nesse papel do que a Elaine faz, de sentar com o cliente, ela vê quais os compromissos que o cliente tem financeiros. O que você já paga de prestação? Né? Você tem algum empréstimo no banco? Vamos fazer as contas aqui, ver o que se encaixa no uma consultoria mesmo, exatamente. Né? Hoje, o corretor, o bom corretor, ele é muito mais um consultor do cliente do que só corretor. Porque ele tem que prever tudo isso para que daqui a 1 ano, 2 anos, o cliente esteja lá indicando ele, nossa, olha, fui nessa imobiliária, fui com esse consultor e, nossa, ele resolveu minha vida, pode ir lá porque você vai conseguir conquistar o que você quer. Tem que pensar no crescimento dos filhos, né? Escola próxima, o melhor local, né? Perto de um trabalho, enfim, tem tudo isso, né? Tem tudo. E a questão não é só, né? Às vezes é um investimento, às vezes para você, o seu sonho é ter aquela casa. Quem não quer aquela casa grande, com piscina, quintal, né? Que é um ótimo quintal. Às vezes chega lá e fala, olha, a sua renda é compatível para um apartamento. A pessoa, às vezes, ela fica assim, ela se decepciona porque ela quer a casa dos sonhos dela. Mas para a renda dela, o certo é aquele apartamento que coube dentro do orçamento dela. E é o início, né? É o início. E é o que eu falo, você adquire um apartamento hoje, né? Você já não está jogando o seu dinheiro fora. Você está investindo. Por quê? Daqui a 5 anos, esse apartamento já vai estar valendo bem mais. 30% a mais. Vamos calcular assim. O dinheiro que você não tinha para dar entrada hoje naquela casa dos seus sonhos, daqui a 5 anos, você juntando o que você deu de entrada, mais o que você pagou durante esses 5 anos do parcelamento, mais 30%, né, que o imóvel se valorizou. Esse dinheiro vai cair na sua conta, sendo que hoje um aluguel está em torno de R$ 1.500, né? Se você colocar 5 anos de R$ 1.500 na sua caderneta de poupança ou em qualquer aplicação, daqui a 5 anos você tem o quê? Uns 15 mil? E aí é esse entendimento que você tem que passar para essas pessoas. Exato, você adquirindo um imóvel, né? Com esses mesmos R$ 1.500, parcelando, mesmo que ele seja na planta,
Daqui a 5 anos, você tem, no mínimo, 60 mil reais. Você vendendo esse imóvel com 60 mil, você dá de entrada na casa. Então, eu já fiz muito disso ao longo dos anos. Clientes que começaram com um apartamento, né? Conseguiram entender a ideia, começaram com apartamento, começaram com um terreno e hoje já estão na sua própria casa. Na casa do jeito que eles querem. E a gente acompanha tudo isso ao longo dos anos. Você fica estudando exatamente as possibilidades. Exato. Né? E é um trabalho que não termina só naquela venda. Porque o que eu quero, né? A forma com que eu trabalho, eu não quero que você simplesmente adquira aquele imóvel. Né? Eu quero que você cresça, como muitos já cresceram. Então, você vai adquirir aquilo ali, mas como um investimento. Sim. Olha, tem muita gente que fica preocupada, como que eu vou pagar? Eu tenho nome sujo e tal. A gente vai dar todas as dicas, todas as informações, né? O melhor caminho para você conseguir realizar o teu sonho. Mas antes, queria que você falasse da importância de um feirão como esse, né? De um evento que a gente vai realizar agora em setembro. Sim, o feirão, ele surge dessa necessidade mesmo do mercado, né? Taubaté e a região, há alguns anos já não tem esse feirão e nós lá da imobiliária, conversando assim, né? Informalmente num dia na imobiliária, a gente falando, né, do que o mercado precisava dar uma aquecida, dar uma movimentada no mercado, né? E eu cheguei a falar, porque eu participava dos feirões da Caixa, né? Ficava no stand quando tinha, e cheguei e falei, né? Nossa, tá fazendo falta um feirão, né? E daí o Haroldo, tenho ele aqui já totalmente planejado. Daí eu falei, come com a vontade de comer. Pronto. Porque a gente entende que o feirão, ele acende na pessoa muitas vezes, que já está com aquela ideia lá nascendo, aquela sementinha daquela ideia do, quero comprar meu apartamento, quero comprar o meu terreno, mas nunca tem tempo de ir na imobiliária ou de ir no escritório da loteadora para fazer uma pesquisa de mercado e ver que ela pode. Quando ela escuta, o feirão no shopping, final de semana, posso ir no sábado, no domingo, até 10 horas da noite. É o momento que ela vai lá e daí aquela sementinha começa a brotar e surge realmente a intenção até a chegar na compra do imóvel ou do lote. E o feirão é oportunidade mesmo, né? É o momento que a pessoa está esperando, aí vai ter um feirão ali. Também queria ouvir você, Elaine, para falar um pouquinho da importância desse feirão que a gente está projetando aí para o mês de setembro. Eu estou ansiosíssima, né? Porque o feirão ele não vai trazer só imóveis, ele vai trazer vários debates, vai trazer palestras importantíssimas, muito voltado para a nossa área também, né? E tem muitos clientes que acham que vai chegar e vai comprar na hora ali. Então, a gente já está fazendo esse trabalho de orientar os clientes como que eles devem já se programar para esse feirão. Porque ali nós temos imóveis com entrada, acredite, a partir de R$300. Aonde você vai comprar um imóvel com entrada de R$300? Ó, já dá para ir guardando dinheiro, que até lá já vai ter muito mais do que 300 guardados. Né? Então, é possível, né? Muito bem. Vamos falar de dicas. Você queria comentar mais alguma coisa? Não. Dos R$300, não? Tá tudo certo. Mas vamos falar de dicas, né? Quem ainda não tem essa sabedoria, esse entendimento, eu posso financiar, não posso, como que eu vou pagar, como é que funciona isso, né? Tô querendo casar e agora como é que eu faço? Queria começar com você, Zé Luiz, né? Com essa tua experiência também de Caixa, né? Para dar as melhores dicas para os nossos clientes aí, para os nossos telespectadores. A Elaine vai falar como correspondente, né? Mas eu vou falar da minha experiência daí como dentro do relacionamento do banco, né? Porque muita gente pensa assim, nossa, mas o meu rating na praça tá ruim. Eu tive um problema alguns meses atrás e não vai aprovar por causa do rating. O banco, na hora que faz a avaliação, ele não olha só o seu rating, né? Ele vai entender também e buscar o relacionamento que você tem com o banco. Então, para aquela pessoa que está se programando
para fazer um financiamento, é interessante que ela, desde já, busque o banco dela onde ela tem conta, ou se ela não tem conta na Caixa, por exemplo, que é o banco que mais faz financiamento hoje, que ela já vá no banco e já abra a conta corrente dela lá, transfira o salário para o banco, faça a portabilidade do salário, ou se ela é um autônomo, por exemplo, ela comece a movimentar a conta, pagar as contas dela por essa conta, colocar um débito automático, buscar, de repente, um cartão de crédito que ela utilize. Manter o relacionamento já com o Exatamente, banco. porque isso vai fazer com que o banco conheça ela como cliente. Ah, olha, essa pessoa, ela tá com um rating ruim, mas pelo que eu tô vendo de comportamento dela comigo, ela é uma boa pagadora. Então, eu vou fazer uma análise diferente, porque eu não vou me basear só no rating dela, do Serasa, do SPC. Eu vou verificar o comportamento dela realmente como cliente. Então, é muito importante ela dar esse passo de já estabelecer um relacionamento com o banco, com o gerente que vai ser o gerente da conta dela, para que o gerente já conheça ela, principalmente no caso dos profissionais autônomos, profissionais liberais e os empresários, que têm uma certa dificuldade, muitas vezes, de comprovar a renda. O gerente, conhecendo a pessoa como cliente, é muito mais fácil dele ter o crédito aprovado depois. Olha, primeira dica, hein? Valiosíssima. Relacionamento com o seu banco. Muito importante, palavra de quem entende, hein? De quem já trabalhou em banco muitos e muitos anos. E aí, vamos passar algumas dicas também, ô Elaine? Pessoal que quer ir financiar. Você falou que com R$300 eu já consigo dar um start aí, né? Já começa a planejar, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu falo muito para o meu cliente, às vezes eles gostam muito da conversa via WhatsApp. É um erro, é um erro. O ideal é ela agendar um horário, né? Como nós somos correspondentes, eu atendo até às 9 da noite, então a pessoa pode agendar um horário para fazer primeiro essa entrevista, né? Porque hoje esse hábito pelo WhatsApp, você, às vezes uma vírgula, a pessoa entende e para de conversar. Não compreende aquilo que você quer dizer. Exato, não consegue compreender. Ele tendo primeiro passo é isso. Para quem quiser, pode já agendar o horário, né, antes da feira, sem compromisso nenhum. A gente vai fazer essa avaliação para ele, para ajudar ele a conquistar esse sonho nesse período, né? Porque vão ter várias ofertas. E outra coisa, às vezes a pessoa, porque tem uma restrição, ou vai fazer uma negociação com o banco, né? Eu tenho uma dívida lá no banco de R$20.000. Ela está lá endividada. O banco oferece para ela que se ela pagar R$500, limpa o nome. E ela acha que está tudo ok. Só que no final, ela não está com o nome limpo. Ela limpou para o SPC, para o Serasa, mas os bancos, eles vão acionar e eles se conversam. E aí vai estar no registrato, né, que ele teve um problema. E isso causa. Então, a pessoa precisa, se ela fez esse tipo de negociação há mais de 3 meses, ela precisa entrar no registrato, tá? De 5 anos, nesse registrato, na aba de prejuízo, se tiver alguma coisa, ela deve pegar o comprovante dela, entrar em contato, no Google tem como entrar em contato com a plataforma, e ela vai mencionar que ela fez o acordo e ela está sendo penalizada, que ela precisa estar limpando aquilo. Aí, 3 meses depois é que vai aparecer limpo lá no registrato. Tendo essa parte tranquila, aí com certeza ela vai conseguir. Quando a pessoa tem um problema no registrato, normalmente o banco não reprova, tá? Eu costumo falar que o banco não reprova ninguém.
Se tiver com o nome limpo no Serasa, no SPC, o banco não reprova ninguém. Porém, ele vai falar, se você está pedindo 200 mil de financiamento, porque para financiar a sua casa, o banco vai falar assim, não, 200 mil eu não te ofereço, eu te ofereço 100. E aí a diferença desses 100, como é que você vai conseguir? Então, por isso que é muito importante, eu bato sempre nessa tecla. Quer fazer uma entrevista? Marque com antecedência, traga, não precisa de todos os documentos, eu preciso apenas do holerite da pessoa, saber quanto que ela tem de FGTS, né? O RG e CPF dos compradores. A partir disto, aí a gente já consegue entrar, se ela autorizar, estando presente, porque é uma conta pessoal, ela vai entrar no registrato ali, eu vou acompanhar esse trabalho dela, ver se tem alguma coisa, ali mesmo, se já tiver, a gente já vai resolver o problema dela com antecedência, para que ela possa estar adquirindo e passando pelo financiamento sem nenhum problema. Esse aí é um financiamento bancário, digamos assim, né? E tem o direto com a construtora, é diferente? De repente, o financiamento é direto com a construtora, é uma outra coisa ou entra banco também? Olha, quando é construção de imóveis, as construtoras é através do banco. Tá. Quando é para compra de terreno, né? Algumas são financiamento com o banco, outras com financiamento direto com a loteadora. Loteadora. Nós temos, inclusive, uma loteadora, né, que vai participar do verão, inclusive, que a entrada é direto com eles. Então, não tem pesquisa cadastral, não precisa comprovar a renda, pode juntar com amigo, irmão, pai, mãe, não tem problema nenhum. Mas aí, no caso, é terreno. Aí, no caso, é terreno. Depois que a pessoa adquirir esse terreno e ela quer uma casa, hoje ela está com problema. Então, ela vai fazer na poupança dela, né? A poupança forçada. É melhor do que consórcio. Consórcio você compra, você paga, mas você não sabe se você vai ser sorteado agora ou daqui a 10 anos. Na compra do terreno, você vai comprar o terreno, já vai fazer a sua poupança, que seria a sua entrada, né? Sim. De um imóvel. A hora que tiver tudo organizado, aí a construtora, e nós temos construtora parceira, aí a construtora vai construir aquela casa. Seja ela com recursos próprios, aí é uma questão de negociação, né, entre o cliente e a construtora, ou se o cliente optar, pode ser também financiado com a Caixa. O interessante é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou pagar a prestação da casa e vou pagar a prestação do terreno também? Não. Por quê? Porque o banco ele vai quitar, né? Hoje nós trabalhamos com outros bancos também que fazem construção, ele primeiro quita o terreno para você, né? E te dá o suporte financeiro para que você construa aquele imóvel dentro de todo um projeto. Então, é muito interessante, por isso que tem que ter um acompanhamento. E a consultora é a modalidade ideal, né? Pessoa ideal para você ir buscar todas essas informações. Uma construtora, se você está nesse caminho da compra do terreno e construção, você vai comprar o terreno. Sim. A construtora vai te dar a casa depois que o financiamento estiver pronto, em 3 ou 4 meses. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ô, José Luiz, quando se fala em casa própria e caixa, as pessoas já ligam a Minha Casa Minha Vida, que tem várias modalidades, né? Sim. Queria que também você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade. Sim. O carro-chefe da Caixa hoje, com certeza, é o programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente acabou de ter inaugurado, né, lançado o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, porque ele se divide em faixas, né? Faixa 1, faixa 2, 3 e 4, que é o que determina é a renda da pessoa e o valor do imóvel, né? Então, você tem as faixas, quanto maior a faixa, maior é a taxa de juros, porque vai aumentando a renda, né? Então, o banco entende que uma renda maior
pressupõe um juros um pouquinho maior, nada exorbitante de maior, né? Muito menor do que um crédito pessoal, por exemplo, né? Mas ela divide por essas faixas. Mas não é só para o imóvel popular. Hoje, com o faixa 4, você tem a possibilidade de financiar dentro do Minha Casa Minha Vida imóveis de até R$500 mil. E já sai um pouco do imóvel popular, né? E a Caixa também trabalha com os imóveis de alto padrão também, no caso, né? Que daí sai do Minha Casa Minha Vida e vai para o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Empréstimos, no caso, né? Onde o recurso ele vem não do fundo de garantia, mas vem do banco através das captações de poupança e de LCI e LCA. Então é um juros um pouquinho maior, porque custa mais dinheiro para o banco, mas é um juros totalmente possível, né, praticável e com um prazo, né, de 35 anos para o financiamento. Então são taxas bem atrativas e que possibilitam que a pessoa compre um imóvel, né, de acordo com o poder aquisitivo dela, melhor e tudo. E também a Caixa tem ainda tem um market share bem grande desse público também, no caso. Isso está mudando um pouquinho, porque ano passado o funding, né, que é da onde vem o dinheiro, ficou muito difícil para os bancos, então teve uma certa restrição de crédito dentro da Caixa para essa linha de financiamento, né? Então, nisso, os bancos particulares, né, como Itaú, Bradesco e Santander, começaram, né, a aumentar a carteira deles, né? Então, você tem diversas opções, mas, com certeza, ainda é a Caixa que acaba tendo o maior público dentro dessa faixa de renda e desse valor de imóvel também. Perfeito. Outra coisa que é interessante falar aí, né? Para quem vai adquirir hoje a taxa de juros. Então, muita gente fala, mas a taxa de juros vai aumentar, né? Então, o importante, a pessoa está adquirindo, se ela estiver adquirindo o imóvel dela hoje com a taxa de juros, mesmo que seja na planta, tá? Ela já provou o crédito dela, ela vai receber a casa daqui a 3 anos. Se a taxa de juros aumentou, a taxa de juros dela vai continuar baixa. Entendi. Se abaixar, ela vai ter a opção de mudar a taxa de juros dela para mais baixo. Então, o momento é agora. É comprar hoje o seu imóvel. Para que você mantenha a menor taxa de juros do mercado. Então, não importa se a casa é uma casa pronta, se a casa está na planta, né, que vai ser entregue daqui a 2 anos. Então, hoje é o momento certo, porque você vai ter várias opções. Vai depender de você. Bom, e aproveitando essa experiência do José Luiz com a gente, muita experiência de Caixa Econômica Federal, ele vai falar, aliás, sobre curso daqui a pouquinho, mas antes, também uma mensagem, né, para os empresários, né, que a gente está falando muito do consumidor, do cliente, né, e tem o outro lado também, né, José Luiz? Isso, com certeza. Dentro da área, né, de construção civil e crédito imobiliário, a gente também presta essa assessoria e essa consultoria para o empresário. Não é só para quem está comprando, mas para quem está vendendo também, né? Hoje, a Caixa, trabalhando com o imóvel na planta, né, que a gente falou bastante aqui, as construtoras buscam muito o crédito na Caixa, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, para oferecer para o cliente essa oportunidade de financiar o imóvel na planta, né? Comprar mais em conta, né? Dentro, né, do planejamento financeiro dele e possibilitando que a pessoa, né, realize o sonho da casa ou do apartamento. E buscando a Caixa, você passa por todo um processo de aprovação da empresa, né? Que a gente chama o famoso GERIC, que muita construtora tem medo. Aí quando fala, parece até palavrão, quando fala GERIC, né? Porque cria, nossa, mas será que eu vou conseguir aprovar tudo? E a gente presta essa assessoria para as construtoras além de apresentar áreas para empreendimentos, né? Formatar o empreendimento, estudar a viabilidade. Nessa área, por exemplo, o que cabe? Cabe um condomínio de casas ou cabe um conjunto de apartamentos?
que tamanho, qual o preço, o valor de mercado. Todo esse estudo a gente proporciona para a construtora, com a experiência que a imobiliária tem no mercado aqui em Taubaté e região, e depois que tem esse estudo, a gente parte daí para a Caixa, de apresentar a construtora, levar a documentação para aprovar o GERIC, e daí partir para a contratação das pastas e formatar quantas pastas vão ser necessárias para conseguir financiar aquele empreendimento. Então, todo esse serviço a gente também presta para o construtor, para o empresário dono de construtora, que é muito importante também e que fomenta muito o mercado, né? Hoje, a venda de imóvel na planta cresce muito mais do que do imóvel pronto, né? As pessoas, né, estão criando essa consciência de que, além de ser mais vantajoso financeiramente para elas, também é, como a Elaine falou, um investimento. Sim. Porque ela vai comprar o imóvel hoje valendo 220, 230, e quando estiver pronto já vai estar valendo 300 mil reais, né? Olha, um feirão super completo, hein? E essas informações e dicas que a gente está passando aqui são valiosas. Aliás, tem cursos também que você está preparando, né? Uma série de cursos para esses dias do evento, né? Isso, durante a feira, em oportunidade oportuna, a gente vai estar divulgando no site. A gente vai proporcionar para o mercado imobiliário mesmo alguns cursos. Dentro eu tenho uma empresa de consultoria, a Terra. Dentro dessa empresa eu trabalho justamente com o crédito imobiliário, né? Então, ensinando o corretor, porque é muito importante que o corretor hoje, ele não só saiba vender o imóvel, mas ele também saiba vender o financiamento. Porque muitas vezes ele perde uma venda porque ele não sabe como que funciona o Minha Casa Minha Vida, se a pessoa pode ou não usar o fundo de garantia, e às vezes numa informação errada que você passa para o cliente, você perde a sua venda porque o cliente deixa de confiar em você. Então, essa especialização, né, o corretor também se tornar um especialista de crédito é muito importante, e dentro dos cursos que a gente vai dar na feira, um deles é esse falando do crédito imobiliário, englobando principalmente Caixa, né, e programa Minha Casa Minha Vida, mas também falando dos outros bancos, como que funciona, para preparar os corretores realmente para realmente se tornarem especialistas no que estão fazendo. Quero agradecer demais a presença de vocês. Conto com você lá no evento. Com certeza estaremos lá. Já na abertura, no dia 4 de setembro. E quem quiser já, né, fazer uma consulta, sim, lógico, pode entrar em contato, né, através do WhatsApp. A gente vai passar, o pessoal escreve aí bonitinho, mas pode falar o WhatsApp também, pode falar. É o DDD 12 98800 6815. A Elaine é só agendar o seu horário. Da Haroldo Abud. Haroldo Abud. Isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Desse bate-papo aqui do nosso podcast. Por essa oportunidade. Vamos chegar logo ao feirão. Tá ansiosa? Eu estou muito ansiosa. Legal, obrigado por ter vindo. Zé Luiz, obrigado também pela participação, viu? Maravilha, bom estar aqui. E a gente espera vocês lá no feirão, de 4 a 14 de setembro, para realizar o sonho de vocês. E realizar um sonho teu também, porque você estava querendo desenvolver esse feirão faz tempo também, né? Já tá incubando, aí daqui a pouquinho vai nascer. Exato. Legal, olha, conversei aqui com a Elaine Machado, correspondente bancária e corretora de imóveis, ela que é da Haroldo Abud, e também com o José Luiz Peixoto, consultor financeiro e imobiliário, com muita experiência de Caixa Econômica Federal. Obrigado também aos dois. Da Haroldo Abud. Também da Haroldo Abud. Colegas da Haroldo Abud. Quer dizer, a experiência lá é que não falta, tá, gente? Participando aqui comigo desse podcast Chave do Negócio Imobiliário. Lembrando, então, de 4 a 14 de setembro, no Via Vale Garden Shopping, teremos o nosso grande feirão. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.